Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Gramática, Pronomes Pessoais, Casos nominativo, acusativo, dativo e oblíquo. O que são os pronomes pessoais? Têm como função principal indicar as pessoas do discurso, possuindo por isso uma função deítica. Em outras palavras, o pronome substitui o nome e ao mesmo tempo indica-nos outros dados, quem fala, quem recebe informação e de quem se fala nela. Classificam-se em casos nominativo, acusativo, dativo e oblíquo. Qual é o sentido dos pronomes pessoais? Em primeiro lugar, na comunicação precisamos do emissor, quem é a pessoa que gera a mensagem, e depois o receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem. E nessa mensagem está a pessoa de quem se fala nela. Portanto, o emissor é a primeira pessoa, o receptor é a segunda pessoa e de quem se fala na mensagem é a terceira pessoa. Quando um pronome pessoal é caso nominativo, quer dizer que cumpre a função sintática de sujeito, predicativo do sujeito ou vocativo. Temos o pronome eu, que é a primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu sou português. Segunda pessoa do singular, o pronome tu ou você. Por exemplo, tu és estudante ou você é alto. Num tratamento mais formal, pode-se dizer o senhor ou a senhora é inteligente. Depois temos de terceira pessoa de singular, ele ou ela. Por exemplo, ele é cantor ou ela é cantora. Depois, em plural, a primeira pessoa é nós. Por exemplo, nós somos brasileiros. Também podemos dizer a gente é alegre, quer dizer a gente equivale ao pronome nós. A segunda pessoa do plural é vós e também vocês. Por exemplo, vós sois fiéis ou vocês são guias. O pronome vós só é usado em solenidade num português contemporâneo. Finalmente, temos a terceira pessoa do plural, os pronomes eles, elas. Por exemplo, eles são bondosos. Quando um pronome pessoal é caso acusativo, quer dizer que cumpre como função sintática o complemento direto. Então, o primeiro pronome é me, que é a primeira pessoa do singular. Por exemplo, ajudas-me. Depois temos te, que é a segunda pessoa do singular. Por exemplo, amo-te. Ou te amo, como se diz no Brasil. Depois temos a terceira pessoa do singular, o, a e também se. Por exemplo, não o encontrei. Depois temos a primeira pessoa do plural, que é nós. Por exemplo, podes levar-nos a casa? Depois, segunda pessoa do plural é vós. Por exemplo, eu levo-vos. Finalmente, a terceira pessoa do plural, os, as ou se. Por exemplo, guardei-os na mala. Quando um pronome pessoal é caso dativo, quer dizer que cumpre como função sintática o complemento indireto. Assim temos que a primeira pessoa do singular é o pronome me ou também mim, precedido pela preposição a. Por exemplo, a mim ninguém me engana. Depois temos segunda pessoa do singular, te, e depois ti, precedido pela preposição a. Por exemplo, a ti ninguém te engana. Depois temos a terceira pessoa do singular, que é lhe e também a ele ou a ela. Por exemplo, vou dar-lhe a ele um prémio. Depois temos a primeira pessoa do plural, nos ou a nós. Por exemplo, o que é que nos perguntaste? Depois temos a segunda pessoa do plural, que é vós ou a vós. Por exemplo,
Perguntei-vos se estão em casa. Finalmente, temos a terceira pessoa do plural, que é lhes, ou a eles ou a elas. Por exemplo, eu enviei-lhes o e-mail. Quando um pronome pessoal é caso oblíquo, quer dizer que cumpre como função sintática o complemento oblíquo, anteriormente complemento circunstancial e também modificador preposicional. Assim temos que a primeira pessoa do singular são os pronomes mim ou comigo. Por exemplo, vais comigo à festa? A segunda pessoa do singular é ti ou contigo. Por exemplo, trouxe este presente para ti. Depois temos a terceira pessoa do singular, si, consigo, ele ou ela. Por exemplo, estivemos a falar de si. Depois temos a primeira pessoa do plural, por exemplo, nós, conosco. E temos esta oração, conte conosco. A segunda pessoa do plural são os pronomes vós e convosco. Por exemplo, o Senhor esteja sempre convosco. Finalmente, a terceira pessoa do plural são os pronomes si, consigo, eles, elas. Por exemplo, falei com ela. Este caso do pronome si, da terceira pessoa do singular, como no exemplo anterior, estivemos a falar de si, no português brasileiro é substituído pelo pronome você. Estivemos a falar de você. Muito obrigado pela vossa atenção.